Então tá, pessoal, deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. Ah, vamos lá, olha só, deixa eu organizar aqui as coisas. Isso, quebra tudo, prof. Deus o livre. Deixa eu ver aqui se o microfone tá certinho. Tá, então tá. Pessoal, olha só, como vocês viram aí na descrição, tá? Vou deixar aqui para vocês alguns comentários sobre a última prova aí da Câmara Municipal de Porto Alegre, tá? Que nós vimos ali do CMPA, tá? E vou colocar aqui a prova já. Eu já fiz algumas anotações na prova para vocês, para que a gente possa ir de uma maneira um pouquinho mais dinâmica, tá? E aí eu vou fazendo algumas observações aqui para vocês, então. Então, vamos lá, olha só. A primeira questão, tá, gente? Questão clássica aí da banca Legale, né? A gente sabe que a Legale gosta muito de questões envolvendo processo de formação de palavras, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar sempre que estudando aí para uma prova da Legale. Deixa eu só pegar o marcador aqui do próprio, beleza, tá? Então, olha só, grandiosidade de fato, né, pessoal? Nós temos aqui uma derivação sufixal a partir do sufixo dade, né, tá? Então, uma coisa que às vezes o pessoal pensa assim, bah, ô Dani, mas aí eu não poderia, de repente, ir por eliminação? Poderia, muito, né? Porque, olha só, vamos lá, lembra da derivação regressiva, também chamada de deverbal, né? É quando normalmente um verbo ele sofre uma redução na sua estrutura, formando um novo vocábulo, que normalmente é um substantivo. Então, por exemplo, combate, né, que vem de combater, ele sofre uma redução, formando ali, né, o combater, formando a palavra combate. Isso a gente chama de derivação regressiva ou deverbal. Não é o caso de grandiosidade. Prefixal, também não, porque nós não temos aqui um prefixo, né? Então, por eliminação, também não poderia ser prefixal. Parasintética, também não poderia ser. Por quê? Porque na parasintética é a união de prefixo mais sufixo, simultaneamente ao nosso radical. Se eu já não tenho um prefixo, né, pessoal, não poderia ser prefixal, e sufixal, da mesma forma, não poderia ser parasintética, né? E a derivação imprópria é quando a palavra ela não sofre alteração nenhuma na sua estrutura, mas ela muda o seu emprego gramatical. Então, eu pego uma palavra que é normalmente utilizada como substantivo, por exemplo, e eu passo a utilizá-la como um adjetivo. Aí nós vamos ter a derivação imprópria, que não é o caso de grandiosidade. Então, poderia ir por eliminação, tranquilamente chegaria, tá, na parte da derivação sufixal, até pelo sufixo dade que eu comprovo, tá? Questão 2 é uma questão de acentuação, né, gente? Acentuação gráfica. E eles pegaram um grupinho aqui, pessoal, que para aquelas pessoas que estão se preparando para concurso aí há mais tempo, ficaria bem tranquilo, bem fácil, né? Que é o grupo das proparoxítonas. Que a gente sabe que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então a gente só não podia, né, se passar aqui na hora de fazer a separação silábica das palavras, né? Então, a prática, ela é uma proparoxítona, sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Pública, ó, publicar, né? Sílaba tônica também aqui na antepenúltima. E gênese, ó, gênese, sílaba tônica na antepenúltima. Então, são proparoxítonas todas essas palavrinhas. A alternativa correta aqui, letra A de Argentina, número 1, 2 e 3 estão corretas. A questão de número 3 é uma questão que provavelmente gerou dúvida aqui para alguns candidatos, tá? Por quê, gente? Porque ele falou do número de fonemas da palavra consenso. E quando a gente fala em contagem de número de letras e número de fonemas, o pessoal normalmente fica naquela coisa assim, eu preciso achar o número de dígrafos, porque eu sei que o número de dígrafos ele interfere diretamente no número de fonemas de uma palavra. E isso é verdadeiro. Só que o problema é que o pessoal, quando estuda dígrafos, eles decoram só os dígrafos consonantais. Aquela listinha RR, SS, LH, NH, GU, QU, XC, SC cedilha, enfim, né? SC, e não tem nada disso aqui. Aí o cara olha assim e acha, não, então consenso não tem dígrafo algum. Tem sim, só que tem o chamado dígrafo vocálico. Lembra do dígrafo vocálico? Quais são os dígrafos vocálicos? É a sequência A, E, I, O e U, seguidos de M ou N, né? Nossa, meu M saiu horrível aqui. Tá? Então, é a sequência an, in, on, un. Isso é um dígrafo vocálico também. Então, se aparece, a gente tem que descontar. E outro detalhe, tem que lembrar que essa sequência, A, M, E, M, I, M, etc., no final da palavra, não conta como dígrafo vocálico.
Então, a gente tinha dois probleminhas aqui nessa questão que nós tínhamos que tomar um certo cuidado, tá? Se a gente contasse consenso, vocês veriam que consenso tinham 8 letras, como ele tinha dois dígrafos, que é o ON e o EN aqui, a gente subtrai esses dois dígrafos, né? Então, 8 menos 2, 6 fonemas, tá, gente? E a alternativa que vai ter 6 fonemas é justamente a letra E de Equador. Indefendiam, aqui a gente tinha que cuidar, ó, muita gente contava esse AM como dígrafo, não é dígrafo, nós temos só um dígrafo vocálico, que é o EN, em presente, só um dígrafo vocálico, que é o EN, e implicar um dígrafo vocálico, que é o IM, e também só um dígrafo vocálico, que é o AM, e esse EM não conta porque está no final da palavra, tá? Questão de número 4, era uma questão de pontuação, né? Perguntava por quê. Eu até deixei marcado para vocês, olha só, tem uma primeira vírgula na linha 24 e uma segunda vírgula na linha 24. Ele quer a segunda vírgula da linha 24, que está separando o restante do texto de no absolutismo. No absolutismo é um adjunto adverbial deslocado. Lembra? Indica circunstância de tempo, de lugar, de modo, de causa. No caso do no absolutismo, né? Pode ser uma expressão temporal aqui, né? Na época do absolutismo. No absolutismo, é um adjunto adverbial deslocado, por isso que ele é separado por vírgula. Não é vocativo, o vocativo é um chamado, não é aposto, que é uma explicação, né? Muito menos para separar sujeito do predicado, até porque não pode, e a letra E diz nenhuma das anteriores estão corretas. Aliás, fazia tempo que não aparecia esse tipo de alternativa na prova da Legale. Aliás, em prova de concurso, isso aqui tem né, caído um pouquinho, né, pessoal, tá? Esse tipo de assertivo, assim, nenhuma está correta, mas enfim, tá? Tá ali, letra B de Brasil. A número 5, pessoal, de fato é um sujeito composto, porque lá na linha 27, lá no início a gente tem assim, ó, a declaração, né, a declaração da independência americana e a Revolução Francesa. Então, eu tenho duas coisas aqui, ó, iniciaram a transferência. Quem é que iniciou a transferência? Vamos lá. A Declaração da Independência Americana e a Revolução Francesa. Eu tenho aqui um sujeito composto formado por dois núcleos. Quais são os núcleos, Dani? É declaração, tá? E revolução, tá? Dani, por que não pode ser independência ou americana? Porque lembra, gente, tudo que vem depois da preposição não pode ser núcleo, tá? Então, o núcleo do sujeito é declaração e revolução. Tenho dois núcleos aqui, portanto, um sujeito composto. Letra B de Brasil. Tá? A número 6 era para substituir o contudo, né? Na verdade, ele dizia todas as alternativas poderiam substituir o contudo, à exceção de uma, né? Porém, lembra que o contudo é um nexo adversativo, tá, pessoal? Né? Então, porém é adversativo, todavia é adversativo, no entanto, entretanto, o não obstante poderia aparecer aqui também, agora enquanto não, tá? Porque o enquanto, ele é temporal, tá? Ele até, dependendo do caso, pode indicar ali, né, gente, uma concessão, mas é muito raro, tá? Então, o enquanto é temporal. Então, certamente, esses 4 aqui são adversativos, o único que não poderia é o enquanto, letra E de Equador. Questão de número 7, ele fala aqui na linha 53, que está aqui, ó, nós temos 2 verbos, já estão destacadinhos ali para vocês, tá? Ó, encaminhando e buscando viabilizar. Aí tu vai dizer assim, bah, Dani, mas tem um viabilizar, então seriam 3. Tá, mas ele quer 2 que estejam na mesma forma nominal. E a gente precisa lembrar quais são as formas nominais: particípio, passado, infinitivo ou gerúndio. Tá, gente? Particípio passado, normalmente terminação DO, né? Comprado, realizado, executado. Tem que cuidar com os verbos irregulares, né? De fazer, por exemplo, o particípio de fazer é feito, de escrever é escrito, e assim vai. Então, esse é o particípio, né? Infinitivo, terminações ar, er e ir, né? Tá? Então, dançar, pular, sorrir, etc. E o gerúndio, famosa terminação NDO, correndo, cantando, pulando, sorrindo, fazendo, e assim vai, tá? Então, letra C de Canadá, porque nós temos ali encaminhando e buscando 2 verbos com a mesma terminação NDO aqui, que caracteriza, de fato, o gerúndio. Depois, a questão de número 8, pessoal, era só lembrar da terminação ria, né? Famosa desinência verbal aí, ria. Eu faria, levaria, compraria, traria. Isso aqui é a característica marcante do futuro do pretérito do indicativo. Dani, não é pretérito imperfeito do indicativo? Não, pessoal. O pretérito imperfeito do indicativo é a terminação ia. Não é ria. Ria é futuro do pretérito, tá? Toma cuidado. Ya, que é o pretérito imperfeito
perfeito do indicativo. Então, do verbo controlar, no caso, nem seria o iaiaiá, né? Seria o vá, tá? Lembra? Vá, iaiaiá era e o tinha, né? Isso aqui é um macetezinho clássico que a gente utiliza em aula, tá? Então, vá, quando o meu verbo for um verbo de primeira conjugação. Iaiaiá, quando ele for de segunda ou de terceira, ou ir, né? Então, por exemplo, o pretérito imperfeito de beber é bebia, de correr é corria, de subir é subia, né? De sorrir é sorria. Agora, de cantar é cantava, de controlar é controlava, tá bom, gente? Então, toma cuidado, aqui de fato é futuro do pretérito do indicativo. A questão de número 9 fala das expressões apenas e tão somente, acho que pelo contexto ficava ainda mais evidente, né, pessoal? Tá? Que quando eu estou trazendo apenas tal coisa, né, tão somente você receberá esse curso, tão somente você, é uma questão de exclusividade, né, certamente. Então, aqui, letra B de Brasil. A questão de número 10, eu coloquei as palavrinhas aqui a partir do contexto, então ele pedia qual que estava dentro do contexto exercendo função de adjetivo. Gente, lembra que para ser adjetivo tem que modificar, tá? Tem que modificar um substantivo. Modifica um substantivo, tá? Então, vamos lá, olha só, funções estatais, olha que legal, estatais está modificando funções, que é um substantivo, beleza, estatais é, portanto, um adjetivo. Dani, mas eu posso falar que a estatal, tal, beleza, tudo bem, aí tu está determinando a palavra estatal, a estatal, aí tu está substantivando a palavra estatal, mas dentro desse contexto, estatais está modificando funções, que é um substantivo, então estatais aqui exerce função de adjetivo. Tranquilo? Depois, população é substantivo, até pela presença do da é de mais a, artigo, então é substantivo. Política, mesma coisa, da política, e olha que democrática ainda modifica política, então política é substantivo, democrática é adjetivo, cai fora também. Humaniza é um verbo, gente, ele humaniza, né, então indica uma ação, cai fora. E demandas, as demandas, esse as está, de fato, substantivando a palavra demanda, portanto, cai fora também letra E, só pode ser, né, gente, a letra A de Argentina. A número 11, ele pede o uso inadequado da vírgula, tá? Então, olha só, a tá certinha, José, vírgula, irmão mais novo de Andressa, vírgula, foi convocado. Isso aqui é o famoso aposto, né? Tá explicando pra gente quem é o José. Moça, você deixou cair sua carteira, isso aqui é um chamado, um chamamento, isso aqui é um vocativo, certinho também. A votação foi encerrada. No entanto, ó o nosso nexo aqui deslocado, né, pessoal? Tá? Nosso nexo isolado por vírgula. No entanto, o nexo adversativo isolado por vírgula, certinho também. Noiva prefere correr a pé. Milena, de bicicleta. Essa aqui é a famosa supressão do verbo, ou elipse do verbo, tá? Quando o verbo ele fica subentendido para evitar a repetição, porque ele aparece na oração prévia, a gente utiliza uma vírgula também. Isso aqui a gente chama de elipse do verbo, tá? Certinho também. E a última está errada, né, pessoal? Por quê? Porque ele diz assim, o valor doado possibilitou a compra de frutas. Possibilitou o quê? A compra de frutas. A compra de frutas é o nosso objeto direto. Lembra? Não se separa sujeito de verbo, verbo de objeto, por meio de pontuação. Tá bom, gente? Então, aqui, né, a alternativa E está inadequado o uso da vírgula. E, por último, questão de número 12, há um erro, olha só, no emprego da crase em. Senado aprova as restrições à propaganda. Gente, quem faz restrição a alguma coisa, tá? Tá certinho. Às vezes é o famoso adjunto adverbial, tá? Só que no caso ele é uma expressão adverbial, lembra? Locuções adverbiais prepositivas ou conjuntivas que tenham como elemento nuclear um termo feminino serão craseadas, tá? Por isso que o às vezes é craseadinho. Nesse sentido, né? De uma locução adverbial. Fomos à praia, também está certinho, tá? Porque quem vai a algum lugar, vai pedir a preposição a, praia pede o artigo a, da união da preposição a mais artigo a, nós temos o azinho craseado. À medida que é o mesmo caso de às vezes, tá, gente? Mesmo caso de às vezes, uma locução com elemento nuclear feminino, e a letra E está errado. Por que está errado a crase aqui, Dani? Porque o azinho craseado está antes de salvar, e salvar é verbo. Não se usa crase diante de verbo. Jamais, jamais, jamais. Tá bom, pessoal? Bom, haja vista esses comentários que eu fiz aqui para vocês, tá? Eu não acredito ter alguma questão aqui passível de recurso, tá?
a não ser que eu tenha me passado muito por alguma coisa aqui, acredito que não, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado, tá? E nos vemos aí na sequência. Até lá. Tchau.